que é aqui. Pronto. A aula que a gente vai conversar hoje é sobre o capítulo 12 do Evangelho, e eu achei muito interessante porque ele fala muito sobre nós, né? Assim como todos os outros capítulos que falam sobre a gente, esse eu achei incrível pela conexão do eu com o outro, porque esse capítulo, o nome dele é Não Separeis o que Deus juntou. E ele fala justamente sobre a nossa relação com o nosso irmão. Ele fala mais explicitamente da relação conjugal, né, do casamento. Então, ele vai trazer tanto essa questão do casamento, a indissolubilidade e o divórcio em si. Mas eu não vou ficar me atentando somente nesse tipo de junção. Por que que eu falo isso, né? Por mais claro que o evangelho seja a proposta que a gente tem de interiorizar o conteúdo que ele nos disponibiliza, traz também para que a gente reflita sobre aonde que ele nos toca e no que ele faz sentido para a gente, né? No que o conhecimento dele desmembra dentro de nós. E quando eu li esse capítulo ele é muito pequenininho. Eu tenho, inclusive, poucos slides preparados aqui para a gente conversar. Ele é um capítulo curto comparado a outros, mas quando eu li, eu até li um outro livro, que é do Divaldo, que fala sobre, né, eu não lembro o nome do livro, mas ele faz uma fala comentada de cada capítulo do Evangelho e do que mais é realçado naquele capítulo. E mesmo lendo o capítulo mais de uma vez, esse livro, eu fiquei me questionando do porquê esse tema veio para mim e o que que eu teria a contribuir a mais, né? O que que a vida ia me proporcionar para interiorizar esse conteúdo, né? Porque o Jorge sempre fala para a gente vivenciar aquilo que a gente vai falar. E aí foi muito maravilhoso a Helena não ter terminado semana passada a aula dela, porque até então eu ainda estava meditando sobre, tentando entender o porquê que esse conteúdo veio para mim, né? E o que que ele tinha a me tocar. E aí, logo após a aula, que eu fui tomar um banho, acreditem vocês, me veio um pensamento no banho de que é preciso, de alguma forma, uma união para que a gente compreenda quão o todo é imenso e quão abrangente ele é. E eu não tinha parado para pensar que o casamento é uma forma disso. Por mais simples que seja essa fala de saber que o casamento é uma união entre duas pessoas, aprofundar esse raciocínio traz um aproximamento de uma noção onde a gente se aproxima do outro verdadeiramente com o intuito de unificação. Quando a gente se aproxima do outro pela unificação, o nosso lado que quer algo em troca, né, ele acaba não se manifestando naquele momento. E é sobre isso que esse capítulo fala. Ele fala sobre a união através do amor. E eu sei que a gente já conversa isso muito em outros capítulos, mas nesse, como eu falei, que ele foca no casamento, eu acho muito, muito maravilhoso porque é um tema muito vivido aqui por nós, né? É um tema muito conhecido aqui na Terra, isso, e muito discutido. Então, vamos conversar bastante sobre, vamos trazer situações, vamos trocar figurinhas, tá? Por mais que seja uma aula curta de slides, eu acho que a gente tem bastante coisa para pensar. Então, podem levantar a mãozinha quando vocês se sentirem à vontade, se quiserem contribuir, eu estou a ouvidos. Então, iniciando um pouco do que ele traz no capítulo, eu trouxe algumas coisas que me chamaram a atenção. Essa primeira parte, ele traz a seguinte reflexão: imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança.
As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Eu acho maravilhoso que todos os capítulos do Evangelho, eles têm início, meio e fim. Por mais que sejam capítulos, né? Ou seja, tem um anterior e tem um posterior, tirando o primeiro e o último, né? Dentro dele, ele tem um raciocínio inicial, no meio e um final que faz a conclusão. E eu gosto muito disso, porque é como se fosse algo muito amarrado, que faz tu te prender não somente naquele contexto que ele está trazendo, mas como também te arremata outros assuntos que tu já leu sobre. Então, aqui ele traz essa consciência de existência. O que eu falo de consciência de existência? Nós, seres encarnados, a gente precisa ter a consciência, que acredito que todos nós já começamos a ter uma noção, de que o que é infinito e imutável, ou seja, não se modifica e sim se adequa, é o que vem de Deus. Se a gente parar para pensar que o que vem de Deus dentro de nós é a nossa essência, e que essa essência se permanece dentro de vários corpos, que quando reencarnamos, nós se adaptamos a esses novos corpos, a nossa essência nunca se modifica, mas o que é externo se modifica. Numa mesma reencarnação, olha a diferença externa que a gente tem de quando a gente nasce para quando a gente desencarna. Olha como que é material e convertido nesse mundo encarnado sofre a mudança. E por que sofre a mudança? Porque é energia. E tudo é uma energia que está em movimento. Então, tudo que a gente visualiza como obra do homem e que está num processo de mudança, se vem do princípio de que a energia ela é fluídica e que ela não vai ficar estagnada só porque eu acho que eu sou uma matéria condensada. Não, por mais que eu não consiga ver, há movimento ali. Há uma transformação. E transformação requer mudança. E ainda ele continua ali, né? As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Por quê? Porque a segregação ela só se faz presente no nosso conteúdo, no nosso entendimento como pertencimento daqui. Deus não nos segrega. A nossa essência que veio do mesmo lugar não é segregada. Cada um é uma imagem e semelhança de Deus, que tem por si só todo o conteúdo divino que Deus nos preenche, mas que ele nos cria individuais. Ou seja, o que eu tenho, você tem, mas você manifesta de uma forma e eu manifesto de outra. Porque quem nos criou é um ser criativo, né? Já parte da palavra de criação. E criatividade vem de uma forma única de manifestar as coisas. Seja numa forma de leitura, falando aqui encarnados, seja numa forma de dar aula, seja numa forma de pintar. Cada ser é único, porque cada ser é criativo da sua forma de criação. Então, a natureza, que é um campo energético condensado aqui na Terra, que nos engloba e nos abrange, né, nos acolhe, ela permanece a mesma, porque a sua essência que transmuta acaba nos acolhendo em qualquer seja o espaço e tempo que a gente esteja inserido. Ela caminha junto conosco, mas ela permanece a mesma, porque ela está muito mais próxima da essência do que a gente que está segregado o tempo inteiro. E as leis humanas, como eu falei, mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Por quê? Porque ela ainda é baseada no nosso ego. Ela ainda é baseada nesse não pertencimento e negação da nossa essência. Porque se nós, na nossa sociedade, manifestássemos tudo o que vem de essência divina, não necessariamente precisaríamos de uma lei mundana. Precisaríamos nos adequar ao Evangelho fielmente como ele é descrito. Mas a gente ainda converte toda essa energia que Deus nos dá e nos recheia o tempo inteiro para ter algo como obra nossa. Nos achar que somos seres tão bons quanto e tentar convencer e ser deuses menores, que a gente já conversou.
Isso é uma das explicações, não é uma verdade absoluta, isso é o que ele traz de reflexão nessa parte do Evangelho, do porquê a gente tem diversos fragmentos de lei. Ou seja, todas as leis mundanas, elas vão se modificando conforme condições, ou seja, justificativas para que essa lei exista. Ou seja, se eu roubo um pão, eu sou preso. Aí muda um pouco. Agora eu só vou ser preso se eu roubar 2 pães. Agora eu só vou ser preso se eu mato. É um exemplo tolo, mas só para a gente entender. É uma justificativa para fortalecimento dessa lei, para que ela se torne viva, porque ela é uma lei morta. Se a gente olhar pela dualidade, a única lei viva que é imutável é a de Deus. Então, a nossa, que seria o outro lado do polo, ela é uma lei morta, ela é uma lei material convertida. E para que ela se torne viva e presente nosso cotidiano, ela precisa ser justificada, entendida, raciocinada, presente o tempo inteiro. E com muito afinco, muita resistência, muita luta e muita revolta. Alguém quer falar alguma coisa? Jorge? Ô, Maria, eu estou aqui, não sei se estou viajando, né? Maionese, mas estou aqui pensando na questão, assim, na evolução do próprio povo de Deus, vamos dizer assim, né? Considerando a Bíblia, né? Uhum, Como eram as leis de Moisés, como que o povo recebeu a lei de Deus naquela época, uhum, né? O que fizeram com ela, e como o povo recebeu essa mesma lei, né? Por meio de Jesus e outros profetas, e o que fez, e como o povo recebe agora através do Espiritismo, né? Que somos os uhum. últimos, né? Os trabalhadores da última hora. Quer dizer, a gente tem toda uma ferramenta, todo um conhecimento vindo desde Moisés, que foi se transformando, foi. Então, eu estou aqui viajando assim nessa questão, nessas leis humanas, né? Porque eu agora até me bateu assim uma certa confusão, digamos assim, porque tanto Moisés quanto Jesus falavam das leis de Deus, ou não? E por que eram Sim. e por que que me veio assim e foram tão de forma tão diferentes, foram levadas até o povo, entendesse? Sim, a gente precisa ver que aqui a gente está trazendo um lado de todo um contexto, né? Aqui a gente traz uma informação de comparação, para que a gente compreenda, né? Porque a gente aprende muito por comparação, né? E a gente faz comparação o tempo inteiro. O que ele quer trazer aqui é que de permanente e infinito é a lei de Deus. A lei de Deus ela estava presente tanto na época de Moisés, quanto na época de Jesus, quanto agora na nova era do Espiritismo. A lei de Deus ela é a mesma. O que converte e modifica é como o grau de percepção que a gente tem em cima dessa lei. Porque Deus, essa potência divina, criadora, eu gosto de entendê-la como 3 pilares que eu acho que a gente já falou sobre. Ele é por amor, ele é justo e ele nos dá liberdade. Nada foge dessas 3 coisas. Não seria justo ao povo rebelde da época de Moisés, que passava por uma situação extremamente revoltante, de muita guerra, muito abuso, pouca moralidade divina de Jesus, que ele trouxe após. Não seria justo com aquele povo trazer um conteúdo onde não se conseguiria acessar de forma plena. Ele é misericordioso até nesse ponto, por isso que isso é imutável, percebe? Não existe uma misericórdia na época de Moisés como uma misericórdia na época de Jesus. A misericórdia ela é a mesma. O que modifica é o povo da época para entender essa misericórdia. Ele permanece o mesmo, as leis permanecem as mesmas, mas um instrumento que foi dado naquela época para trazer essa palavra precisou se adaptar para as condições da época. Por isso que ele fala que as leis mundanas é que se modificam, mas a lei de Deus, ela é imutável. Moisés precisou adaptar todo o conteúdo divino para o povo daquela época.
Cristo, então, conseguiu expandir mais ainda esse conhecimento de Moisés para o povo daquela época. E hoje o Espiritismo traz mais informações e ferramentas para que a gente entenda hoje tudo o que já aconteceu e o que acontece hoje. Percebe que a informação, a essência da informação, ela é a mesma. O que modifica é a gente, porque a gente está transitando entre todos esses períodos. Mas a essência ela vai ser sempre a mesma. Até porque os 10 mandamentos de Moisés, tanto foram todos falavam de amor, falavam de misericórdia, falavam de caridade, falavam de respeito, né? E Sim. todos aqueles 10 mandamentos depois acabaram sendo trocados por um só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo ao próximo, eu não vou caluniar, eu não vou roubar, eu não vou matar, então, né? Na verdade, tudo é a mesma coisa, né? Mas é isso. Exato. Obrigada, Lindinha. Eu que te agradeço. Alguém quer falar mais alguma coisa? É que, voltando, pegando o gancho da Maria Laura, esse discurso da época, que já vem da época de Moisés, e o homem sempre querendo impor as suas de leis, né? Porque no tempo, se vamos analisar, as pessoas que, na época de Moisés, né, de todas as gerações até agora, ela tenta sempre não respeitar as leis de Deus, ela quer a lei, ela quer a lei do homem, não a lei de Deus, né? Por isso que o mundo vai sempre nesse caos, né? Porque o homem ele 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 entende assim muito superficialmente a lei de Deus, né? E o evangelho e todos os ensinamentos de Cristo, né? E ele deixa sempre a segundo plano, né? E no primeiro plano ele coloca a lei do homem, porque e por isso que nasceu todas essas religiões, esses modos de pensar, essas imposições, né? Porque o homem não segue a lei de Deus, ele segue a lei do homem, né? Que é composta por arrogância, por prepotência, porque quer ser rei, quer ser o comandante, quer ser o general. E as leis de Deus nunca ensinou de ser comandante e general, ensinou de ser simples e humilde. Em vez o homem não quer isso, ele quer, né, nas gerações que até chegar aqui nós hoje, né? Se nós vamos analisar bem a evolução humana do homem, ele vai esquecendo das leis de Deus, né? Ou ele olha por olhar, porque passou na frente, né? Senão não tinha olhado. Mas ele quer seguir a lei do homem, que é uma lei totalmente errada, totalmente equivocada, né? Aos princípios do ser vivente, né? Do que ser vivente. Então, as leis de Deus, desde aquela época, já vinham contestadas, né? Porque se notamos nas histórias, né? Tinha aqueles que era contra Moisés, contra as leis de Deus, que queria fazer a lei, tantos que fizeram a lei do homem, né? Porque, Sim. na verdade, fizeram a lei do homem. Por isso que tem a lei de Deus e a lei do homem. A de Deus é imutável, a do homem é mutável, porque é uma lei feita por interesse de classe, interesse pessoais, interesse de poder, né? E, né, por exigências de populações, de organizações do povo, né? Então vão se modificando no tempo a lei do homem, né? Vão se aprimorando, vão se modernizando, mas elas são leis criadas pelo homem, não dentro da lei de Deus, né? Isso que eu queria. Inclusive esse texto caiu um sábado atrás no estudo do Evangelho do Sábado e criou muita polêmica, porque o que o homem, o que Deus construiu, o homem, não, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Inclusive deu que era o divórcio, né? E deu muita polêmica, porque todas as pessoas eram de opinião oposta, né? Por exemplo, a dissolução do casamento, né? O divórcio, essa coisa. E aí se apresentou muitas pessoas com experiência muito triste, né? Porque muitas foram escravizadas, né? Participante do estudo do Evangelho do Sábado. Isso Uhum. causou muita polêmica no grupo, porque cada um tinha uma opinião diversa sobre essa lei, né? Do Uhum. divórcio, do casamento. Depois a gente vai conversar melhor sobre ela. Vai ser bem interessante. E obrigada pela contribuição, Tinelli.
É bem isso mesmo. A gente vive a nossa própria lei, né? E uma coisa também que eu lembrei com tudo isso é de que quão é importante a gente estar presente para compreender a que lei faz mais sentido para mim. Porque antes de me relacionar com o outro, eu preciso ter noção de consciência do que eu me preencho e do que faz sentido a mim, né? Se eu estou me portando conforme a minha essência, se as leis mundanas são mais favoráveis ao que eu quero que seja, né? Como é que eu posso dizer? Que eu tenha vantagem sobre algo. Isso é muito interessante, né? Por isso que é o interior. E por isso que eu falei que é muito mais que um casamento esse capítulo. Ele fala muito sobre as leis, ele fala muito sobre a relação com o outro e consigo mesmo. Vou passar para o próximo. Aqui ele já traz, então, essa questão do casamento. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres, que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Aqui a gente fala um pouco disso que a Tinelli trouxe de uma polêmica, mas eu nem quero entrar muito no assunto polêmica, porque aí a gente entra numa disputa de verdades fragmentadas. O que ele traz aqui sobre a visão do casamento é literalmente o casamento terreno, porque para Deus, o que ele fala sobre não separação significa a união divina, a união genuína, aquela união que faz a compreensão e o entendimento que o outro é um transbordar meu, e não que o outro precisa ser algo meu. Tem uma diferença muito grande. E encarnados, a gente consegue ter essa noção, e isso não precisa ser ter só no casamento. Pode ser numa relação familiar de pai para filho, de mãe para filho, de filho para mãe, entre irmãos, entre cônjuges, entre amigos, colegas de trabalho. Isso aqui engloba qualquer outro ser que encarnado se faz depois do meu limite matéria. O outro, ele é um instrumento, beleza? Ele é um instrumento. E esse instrumento eu estou utilizando para benefício meu ou para unificação? Eu preciso utilizar o outro para me beneficiar? Como que eu uso esse instrumento? O que é esse instrumento para mim? E é por isso que no casamento abordado por esse capítulo, ele fala sobre a essência que seria a perpetuação da matéria, que ela é necessária ainda para a nossa evolução. Lembrem sempre desses três pilares de Deus, que é amor, liberdade e justiça. Não seria justo Deus perceber que ainda precisamos, por mérito do nosso adiantamento, uma condensação energética tão brusca, ele extinguir qualquer tipo de relação nesse planeta. Porque se é necessário essa condensação, ela precisa ser perpetuada, porque ela tem tempo de vida. Ninguém aqui encarnado é para sempre, porque isso aqui é uma conversão da essência divina. Não sei se eu estou sendo clara, mas isso aqui tem tempo útil, tem tempo de vida, tem tempo, já começa por aí. Isso aqui tem tempo. A gente encarnado, a gente tem tempo, a gente fala de tempo de vida, mas a gente sabe que depois que se desliga do corpo físico, nosso corpo espiritual permanece, porque ele é essência. E o casamento é um degrau dessa mesma comparação. Tá vendo? É um outro desdobramento porque a gente conversou no slide anterior, que a lei de Deus ela é imutável, ou seja, ela pode ser aplicada em qualquer âmbito de qualquer situação que a gente queira colocá-la, porque ela abrange tudo. E quando a gente conseguir compreender isso, e eu me coloco nisso, óbvio, a gente vai entender que Deus está presente em tudo.
em tudo que a gente acha que a gente não tem, que a gente tenta achar uma brecha porque a gente é astuto, não vai conseguir, porque tudo tem a essência de Deus. Por mais que eu tente converter essa energia, tente condensá-la mais ainda, tente fragmentá-la em 1000 pedacinhos, esses 1000 pedacinhos têm a essência divina. Eles têm o Deus, acho que é imanente, presente em todos. Então, o casamento, visto, ele é uma perpetuação de algo necessário para nós encarnados. E aqui eu também abro um parênteses que não necessariamente só a união ali, como mostra na foto, dois seres com um filho. A perpetuação da matéria, ela também inclui não só na gestação, ou no adotar, ou no criar alguém, mas sim na abertura de campo de contribuir com o aprimoramento do próximo. Aqui a gente entra num assunto que não precisa ficar só no superficial de casar entre dois sexos. Primeiro que eu não vou nem entrar no ponto de serem sexos diferentes, mas sim na união de seres que juntos, unificados, têm um propósito de multiplicação. Seja ao criar um filho, seja ao gerar um filho, seja a acolher uma causa em comum, seja abraçar um irmão necessitado, seja manifestar o evangelho em conjunto. Essa é a união divina. Essa é a visão de Deus para o casamento aqui terreno. Então é isso que ele fala aqui. Isso não acontece na nossa lei. Isso não acontece no casamento terreno. O que o casamento é para nós? É uma outra subdivisão que tem várias outras subdivisões que condicionam e sustentam essa visão de casamento, que lá atrás era muito diferente. A gente não precisa nem ir muito longe na nossa história, no livro de história, e ver que antigamente o casamento era uma coisa totalmente absurda para os tempos de hoje. E se a gente pegar os tempos de hoje, numa região, por exemplo, no Oriente, o casamento é uma figura totalmente diferente do que para nós aqui no Ocidente. Então, assim, numa mesma época, no mesmo ano, diferentes regiões, nós temos diferentes condições para perpetuar uma lei imutável que é o casamento. Então, isso aqui só fortifica o que a gente conversou inicialmente. E aqui ele traz o que seria, que eu estou falando, a base do casamento, da união entre seres diferentes, que seria a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não somente a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Essa pessoa quer falar? Não? Então eu vou mutar. E aqui fortifica o que eu estava falando antes. Ou seja, o que é os 3 pilares que eu falei? Não é amor, liberdade e justiça? Logo, a essência que é a lei do casamento, que Deus quis que compreendêssemos, não fugiria desses 3 pilares. A lei de amor, ela é uma multiplicação, ou seja, uma união de um ser que tem a mesma essência que a minha e que com um propósito em comum de perpetuação de um movimento imutável, de uma essência tão genuína que transborda. E aqui a gente se perde em tantos pontos por paixões terrenas, por complicações e ilusões, por projeções, por diversos assuntos que a gente fragmenta, que a gente projeta, que a gente idealiza, que a gente não vive no hoje. Porque quando conseguimos manifestar o agora, o eu presente, seja o eu meditativo, né, seja o eu, como vocês quiserem chamar o eu criativo, para ele nada disso faz sentido
porque ele sabe por essência o que conecta e o que perpetua ele. E para Deus é isso que faz sentido. E não digo que nenhuma relação que a gente tenha tido no nosso mundo aqui encarnados, nas nossas outras reencarnações, não tenha sido útil. Não, foi extremamente útil. Porque mesmo que de uma maneira torta, a gente manifesta a essência. Ou seja, a gente entra naquele assunto que o Jorge fala. É melhor que você faça e que se ponha em movimento para compreender o que é esse movimento do que permanecer na inércia, na inconsciência. Então, se relacione com o outro, divida com o outro, saia da bolha, saia da zona de conforto, e não digo para ir sair mandando mensagem para todo mundo, ir ligando para fulano, ciclano, não sei o que e tal. Não, não se acelere nesse movimento. Isso daí já seria uma conversão e não é esse o objetivo. O objetivo é compreender onde na sua vida essa lei do casamento pode se manifestar. Seja numa comunhão de ideias, seja numa comunhão com um amigo que eu preciso me reconciliar, seja na comunhão com um parente que os ideais não batem, por algum motivo, alguém que eu me afastei, mas que a gente lembre que não é só no casamento que a gente precisa ter resiliência e que não é só no casamento, por interesse próprio, que a gente precisa manter uma relação por algo. A gente não precisa nada, a gente deve compreender, a gente deve querer compreender o que a união é e o que ela traz para a gente. Ô Jorge, fala alguma coisa, por favor. Alguma coisa. Oi, Maria. Esse capítulo, na verdade, como a Tinelli falou, ele dá bastante confusão, sabe? Uma certa vez eu estava dando aula ainda presencial e, olha, ficou mais de 1 hora com as pessoas que estavam presentes e revoltadas, né? Porque primeiro que eles se sentem culpados, que se separaram, né? Porque ele diz, olha, o homem não separa que Deus juntou. Então, todo mundo se sente um pouco culpado e vai para a justificação por que se separou, não é? Não entendendo que não adianta justificar. Se ele não chegou no amor, como você está falando, e separou, ele vai ter que retornar de novo com aquela pessoa até aprender a amá-la. Essa que é a ideia da lei de Deus. E você não foge. Se você está num relacionamento conflituoso, é porque no passado você fez esse relacionamento conflituoso. E agora você recebe de novo, né, a semeadura daquilo que você fez como colheita. E só tem uma saída é você herdar a terra, como diz o Evangelho, né? E fazer uma nova semeadura que seja baseada no amor. Então, não tem como você mesmo falou, Maria, muito bem, não adianta se esconder, não adianta dizer que não vai casar, mas aquilo que você tiver, né, de reparar e de fazer a caminhada em direção ao amor, você vai fazer. Isso passa por se relacionar com as pessoas, seja no trabalho, seja na sua religião, seja na família, principalmente, né? E esse é o primeira célula, é a família. E você vai ter que se relacionar. Não tem como. E vai ter que amar. Quer dizer, vai ter que amar em uma imposição, né? Você vai ter que fazer com que esse amor que a gente carrega, ele venha para a superfície e seja doado para o próximo, em paciência, em bondade, em benevolência, em perdão, em misericórdia, em indulgência, em todas essas coisas, em renúncia, em sacrifício, que todas essas coisas fazem parte do amor. E as pessoas vão sempre exigir mais da gente, porque a gente tem mais para dar. E a gente não quer dar. Então, a situação ela fica, às vezes, meia dolorida, mas é porque nós resistimos em doar o nosso coração para o outro.
Nós resistimos em dar o amor para o outro, em ser paciente com o outro, em ser bondoso com o outro. A gente não quer fazer isso. Então você cria uma estrutura de casamento de conflitos, e aí separa. E não adianta, porque vai voltar com a mesma pessoa. Não adianta se justificar, não adianta chorar, não adianta dizer que o outro é culpado, vai voltar. Sim. O lado ruim foi o lado ruim que você semeou na vida passada e que tem que colher. E é como você falou, Maria, muito bem, você tem que colher transformando tudo isso em amor. Agora sim você precisa acertar o passo. Aí você vai e separa. Quem separa é o egoísmo, gente. O amor cria coesão, cria unidade, né? O egoísmo cria separação. Quando separou, o egoísmo venceu e o amor perdeu. Não adianta, os relacionamentos, eles começam, como ele falou ali, pela carne, não é? Pelos desejos, pela aparência, pelas paixões, não é? Tanto que no começo é minha princesa e não sei o quê, meu príncipe, não é? Não consigo viver sem você. Passou 4 meses casado, já, né? Já presta mais. Deixar a primeira panela dentro da geladeira já deu ruim. Não sei o que eu vim fazer nessa. E se passar 15 anos de casado, então, é velho, é trombô, é cego. E quem está mais tempo casado aí sabe que é assim. Não é? No começo, abre porta para o outro sentar, e chega no restaurante, puxa cadeira, leva flores, é tudo uma maravilha. Sei que nem Maria, mas é verdade, né? Depois de 4, 5 anos de casado, não tem mais nada disso, acabou tudo isso. Mas aí é que precisa entender, porque a ilusão foi embora. A nuvem ilusória diluiu. E aí ficou a realidade. Quando o cara se depara com a realidade, ele não quer mais, mas não tem jeito. Se continuar, lá na velhice surge o amor. Aí o amor vence. Se separaram, o amor perdeu, o egoísmo ganhou. Aí é uma escolha de cada um. Falei demais, Maria. Está excelente o teu raciocínio aí. Tu nunca fala demais. Alguém quer falar alguma coisa com isso? Vamos falar, gente, por favor. Eu só gostaria de acrescentar, não, porque é isso, assim, né? Eu já estou há 32 anos casada, então, claro, né? Já foi muito pior do que é hoje, já fui bem mais infeliz do que, né? Hoje eu já não posso nem me considero infeliz, porque a gente... É que assim, o decorrer do tempo, eu acho que é bem o que o Jorge falou, né? A gente começa a dar valor para o que tem de verdade, né? Tem coisas que a gente bate tanto, perde tanto tempo com tanta besteira que, meu Deus do céu, né? E não tem como tu ficar, como no meu caso, 32 anos ao lado de uma pessoa sem desenvolver pelo menos um carinho, amizade, né? Que eu acho que é uma forma de amor também, né? Aquela preocupação, gostar de estar junto, companheirismo, né? E isso só consegue quem for persistente em manter casado, porque realmente, senão, né? Mas eu gostei muito dessa tua fala, Jorge, quando separa, o orgulho vence. Achei show de bola. Mas é isso. A gente não tem conhecimento do que é o amor ainda, né? De verdade. E tem uma coisa que pesa bastante para mim, assim, que me faz refletir sempre, é justamente essa questão de karmas, de outras vidas, de outras existências, do que a gente precisa estar amadurecendo, por que que eu estou casada com esse homem, por que que eu tenho esses filhos, né? Tudo isso aí tem uma lógica, a gente sabe, né? Foi tudo já combinado antes da gente encarnar, então, isso tudo é que a gente deveria pôr na balança na hora de tomar qualquer decisão, né? Se eu estou aqui com essa família, com esse marido, com esse pai, com esses filhos, algum propósito há, né? E eu não... Muitas vezes a gente não tem esse entendimento, né? Obviamente, nos falta ainda essa compreensão. A gente tem informação, mas não compreendeu de fato ainda como funciona, né? Porque na hora que a gente começa a olhar tudo à nossa volta, desde filhos, netos, maridos e tudo mais, maridos, não marido, né? Quando a gente começa a olhar essas pessoas como um plano divino, como um propósito, como uma escolha que a gente fez antes de encarnar, que a gente provavelmente impediu, implorou para passar por essas provas, né?
Quando a gente começa a olhar dessa maneira, eu acho que ali é que inicia a nossa transformação. Aí que a gente dá início à compreensão do que é a vida e a gente dá início, né? Começa a perceber, a se dar conta que aqui é só uma experiência. Essa não é a nossa casa, nós não somos desse mundo. Nós estamos Sim, aqui numa escola, aprendendo para aprender, para se adiantar, para reparar, né? Quando a gente começa a ter esse entendimento, tudo fica mais leve. Isso é uma verdade. Eu acho que todos aqui, né, bastante gente, vocês estão bem mais tempo na lida, né, digamos assim, na jornada do que eu, falando em questão de estudos, né? E para mim, assim, isso é um divisor de águas, assim, muito grande, porque hoje pensar a vida de uma forma diferente, né? Que é muito melhor, mais leve a gente pensar assim. Era isso, sim. querida. Obrigada. Eu que agradeço vocês e querendo contribuir com tudo isso, a compreensão, ela precisa ser tipo amarradinha que nem o evangelho, né? Isso casa com o que a Helena acabou de falar. Entender que não estamos soltos cai naquele ponto que a gente precisa compreender a nossa existência. E compreender a nossa existência é se dar conta de onde estamos e para entender o porquê estamos aqui. Então, essa noção de que não estamos soltos, que nada é por acaso, que tudo tem uma explicação porque se baseia na lei de amor, na lei de liberdade e de justiça, já nos deixa mais leves porque sabemos que estamos num processo. E como a Tati sempre fala, e a Helena acabou de falar, aqui é um laboratório, né? Então, nada mais proveitoso do que a gente viver esse laboratório, né? Mas o que eu queria também falar sobre isso é que a gente não se apoie, depois que a gente compreende, nessa bengala. De que quando. E eu falo isso porque a minha mente astuta já fez isso e tenta, porque ela não deixa de tentar, né? Não usar essa compreensão e essa informação como uma justificativa, porque isso pode ocorrer. Vou dar um exemplo. Briguei com a minha esposa. Para eu não usar de misericórdia e compaixão com ela naquele momento, eu me cego com a justificativa de tipo, eu que escolhi. Eu que escolhi, isso acontece por um motivo e é isso. Bola para frente. Quão proveitoso é eu fazer isso? Eu já sei que isso acontece porque é uma colheita do passado. Essa informação ela já não é mais uma novidade. Essa informação ela precisa ser transmutada, ela precisa expandir. Então, que eu expanda ela, como o Jorge falou, fazendo um ato de amor, um ato de caridade, um ato de compaixão, porque isso é diferente do que qualquer coisa que eu faço até então. Então, isso sim seria algo novo. Então, que a gente veja também aonde estão as nossas bengalas para usar de justificativa para perpetuar o velho, achando que a gente está fazendo o novo. A minha mãe não quer falar. Oi, Ela Cláudia, disse fala um que hoje pouquinho ela aí, Cláudia. falaria. A minha mãe tem que falar, mãe. Por É, favorzinho. Cláudia, por favor, Cláudia. Não, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Por quê? Não preciso falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Vocês me perdoem. É um assunto que... Ai, me perdoa, mas não dá para falar sobre isso. Tá bom? Uhum. Tá bom. O que também me faz pensar muito sobre esse tema é quando é uma relação, um casamento decidido por Deus, né? Decidido por Deus, ou da nossa própria carência, que nós próprios escolhemos, que aí não é uma decisão de Deus, foi nós que escolhemos. Porque, por exemplo, quando você está numa relação que tem uma agressão, porque
tem agressão física, que um bate no outro, né? Que senso tem estar com uma pessoa que te agride fisicamente, psicologicamente, né? Mas essa é uma relação que Deus decidiu, porque nós temos causas negativas e tudo isso, né? Essas não são relações sadias, né? Porque o que Deus une com amor, sem agressão, sem agressão física, psicológica e tudo isso, né? E aonde tem isso, eu acredito que não tem decisão de Deus de unir, né? Por isso acho que o tema fala, o que Deus uniu não se separa, mas uniu com amor, na decisão de Deus, não na decisão do homem por sua carência ou por sua fraqueza ou por seu interesse, né? Então, esse texto eu acho que tem duas versões, né? Que vai bem estudada, bem interpretada, porque é uma coisa muito profunda. Então, quando se sabe que é um casamento decidido por Deus, ou decidido por nós mesmos, por nossas fraquezas, né? Por causas de carências, porque nós queremos... Porque a mente se adoenta muito, a gente fica muito habitolado quando encontra uma pessoa, né? Falando no contexto do casamento, né? Porque eu quero aquela pessoa. De repente, aquela pessoa não é a tua pessoa ideal, você nem gosta daquela pessoa, você está fixado com aquela pessoa, que não é amor, não é nada, é uma fixação psicológica tua, né? Tu quer aquela relação, mas aquela relação ela nem existe, é uma invenção da tua cabeça, da tua mente, né? Então, isso não é decisão de Deus. Então, quando se sabe que é um casamento decidido por Deus, ou um casamento decidido por nós, para a nossa teimosia, ou porque somos fracos de ver a realidade numa relação interpessoal. Esse é o meu ponto também que eu sempre analiso esse ponto, né? Quando é decidido por Deus e quando é decidido por nós, né? Eu fiquei aqui reflexiva. Eu tô com o microfone ligado? Tô. Não é uma verdade absoluta que eu vou falar. É uma reflexão. Assim como eu vou ficar refletindo. Até que ponto eu uso esse argumento de que Deus escolhe por mim em certos momentos e quando eu escolho em outros. Porque até nos momentos que ele escolhe, sou eu escolhendo. E nos momentos que eu escolho, ele também está escolhendo porque a gente é uma única coisa. Então, para a gente olhar isso também, eu achei interessantíssimo isso que tu trouxe, Tinelli. Porque tudo é proveitoso e tudo vem dele, né? Não existe nada que ele não tenha estado presente, né? É uma fragmentação a gente achar que há situações que ele se manifesta e que ele une e situações que a gente quer e a gente une, não. Porque na essência, acredito eu, tudo é a mesma coisa. O que modifica é aquilo que a gente conversou, o que eu transmuto da essência. Mas a essência, que é a união, ela é genuína e ela deve existir. Separados a gente não é nada. Juntos a gente é tudo. Eu vou dar Maria, continuidade aqui, tá bom? gostaria só de dar me veio na mente agora, na tua fala, na fala da Tinelli, a questão até das leis de Deus, né? A lei de Deus, ela é econômica, eu gosto muito dessa lei. Então, eu penso que todos os relacionamentos das pessoas com as quais a gente se relaciona, tem um propósito, sim, sabe? Eu acho que a gente não dá para dizer, não, isso eu fiz porque eu quis. A gente tem o livre-arbítrio da gente, claro que a gente tem, né? Isso não se discute, mas eu penso que ninguém entra na nossa vida por um acaso, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso também. Pelo menos eu penso assim, né? Refletir na questão do aprendizado, da evolução, da análise, né? Por que que isso está acontecendo, né?
como é que eu posso, de repente, estar mudando isso, né? Como é que eu posso estar, como é que o meu amor pode, né, alterar uma situação dessa? Eu conheço, por exemplo, um casal, assim, que, meu Deus, ontem, inclusive, eles casaram de verdade, entre aspas, né, no papel, mas ele um alcoólatra, boa parte da vida, assim, e ela indo buscar ele na rua, rastejando, trazendo para casa, e a gente sempre diz, meu Deus, como é que tu aguenta isso? Gente, foi assim, mais de 20 anos, tá? E ela sempre dizia, o meu amor vai ajudar, o meu amor vai ajudar a curar. E, de fato, teve um dia que ele mesmo deu um basta e hoje vive. Então, assim, ó, ela poderia muito bem, lá no início do casamento, talvez ter largado ele, né? Mas ela persistiu, então, assim, ó, me veio à mente esse exemplo também agora, porque eu acho que, não sei, eu tenho muito comigo que nada acontece por acaso. Não existe acasos, né? Só gostaria de colocar isso. Bom, Maria, Oi. eu acho que a Helena está absolutamente certa. E vamos consertar as coisas aqui, ok? Se Sim. você está dentro de um casamento abusivo, né, quem uniu as duas partes foi Deus, através da lei de causa e efeito, porque os dois chegaram num momento de preparação no mundo espiritual e já estão prontos intelectualmente, moralmente, fisicamente, concordaram os dois no mundo espiritual em encarnar em busca do amor, como colocou a Helena ali. 20 anos a mulher carregando bêbado com o amor dela e o amor venceu. Okay? Então, não tem essa de que Deus não escolheu. Gente, isso não existe. Existem leis. Nós nos movimentamos dentro das leis. A lei que rege o nosso universo é a lei de causa e efeito. Nós estamos buscando redenção dos atos impensados que fizemos na vida passada, contra inclusive os nossos cônjuges. Então não tem essa de que Deus uniu pelo amor e Ele quer que a gente se ame, mas Ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, Tinelli. Então, se você tem uma fixação por uma pessoa, de onde vem essa fixação? Ela não surge do nada. Ela vem de vida passada. Aquela pessoa é a certa. É a que você tem que casar. É aquela que você tem que se reconciliar e que você tem que amá-la com todos os defeitos que ela tem. Porque os defeitos que ela tem, você foi cúmplice no passado em que esses defeitos surgiram. A mulher do homem embriagado, ela foi cúmplice, não é? E ela veio por amor para resgatar isso e salvá-lo do alcoolismo. Isso é o que Deus quer, que a gente se ame. O casamento é feito para que o amor vença. E não tem nada, absolutamente nada, que não seja escolhido e por Deus. Por isso que a primeira coisa que temos que fazer, como a Helena colocou, é estudar o processo e entender a ideia de Deus para aquele momento. Não tem, gente, existem leis, não é desgovernado, não é acaso, não é nada. São leis. E todo mundo estudou o balde, a, a Maria Laura está desde o comecinho, e ela sabe que o cara erra, Deus se apodera, não é, da trajetória e aguarda o ser estar pronto e essa trajetória retorna para ele refazer a trajetória. É assim que funciona, mas é Deus, não é o homem. O homem é ignorante, o homem é cego, o homem é orgulhoso, ele não sabe de nada. Como é que ele vai escolher alguma coisa? Ele está sendo levado inconscientemente pela lei. Mesmo revoltado, mesmo resistindo, mesmo dando cabeçada, mas ele vai, porque Deus assim o quer. E Deus é amor e tem paciência. Precisamos ter paciência no processo. Como eu disse antes, o amor para nós, ele não surge de uma hora para outra. Ele surge da convivência, 20 anos, 30 anos, 40 anos, aí ele vai surgir. Aí ele vai plenificar. Mas no começo, então não existe essa de que Deus escolhe e eu escolho. Eu não tenho condição de escolher nada, gente.
Se eu for escolher, eu escolho fugir de todos os problemas, escolher do meu passado que eu tenho que pagar, e quero ir para o céu e ser feliz lá, cheio de egoísmo e orgulho. Não existe isso. Tá bom, Maria? Obrigado. E eu que te agradeço. E agradeço toda a contribuição. E com tudo isso que a gente está conversando também, trazendo agora um pouquinho aqui só para os slides, casa com essa pergunta que ele traz, ó, nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor ela é tida em consideração? De modo nenhum, de modo algum. Então, isso é para a gente entender quanto que a gente escolhe inconsciente, convertendo uma energia pura para iludir-nos de um benefício em cima de algo que não há por que querer se beneficiar e ainda perpetuar um movimento que depois eu vou querer fugir dele. Vocês percebem o quão complexo é e o quanto a gente complica, porque em essência tudo é muito simples. Nós, encarnados homens, complicamos tudo para ser o contrário da nossa essência. Então a gente vai criando nome, a gente vai criando título, a gente vai criando separação, porém, justificativas, tudo para complicar algo que é muito simples, para que tudo isso faça muito sentido e tudo contrário do que a minha essência não viva. Então, não se leva em conta a afeição dos dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que mais das vezes essa afeição é rompida. O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Ou seja, isso que o Jorge acabou de falar. O movimento ele é o mesmo. Quando a gente diz que a gente tem tudo na nossa vida de uma maneira benéfica para o nosso aprendizado e evolução, isso não se aplica em algumas situações, elas se aplicam em todas. Então, quando a gente tem por essência um movimento que ele é genuíno, por mais que eu converta ele e entenda ele de uma forma totalmente fragmentada, a sua essência ela está ali se manifestando. Então, da mesma forma que eu, por abstinência, crio um foco por querer me beneficiar naquela relação, a minha determinação ela também pode ser convertida para uma determinação convergente a Deus. O movimento de convergência ele está sendo manifestado, porém, com intuitos e locais diferentes. A gente já falou sobre isso. E quando a gente fala sobre, se eu não me engano, nos próximos slides ele vai falar sobre o divórcio. O divórcio ele é uma quebra de uma ligação. Mas essa ligação, ela só é quebrada porque ela nunca existiu. Isso parece ser complexo, mas não é. Tudo que é material e egóico, não somente material, mas egóico, tem aquela pressa que a gente tanto conhece. E para ter pressa precisa ter tempo, porque o tempo quantifica. E quem quantifica é o ego. Deus não quantifica porque ele é eterno, ele não precisa disso. O ego precisa porque ele não é eterno. Então ele precisa contar o tempo que ele tem de existência. Ele precisa ter pressa porque cada vez mais ele precisa de alguma coisa para se fazer presente. Porque se for simples, ele não se faz mais ali útil. Então, quando há esse rompimento de alguma ligação, e aí a gente abrange para tudo, como a gente está conversando desde o início, a gente entra naquilo que o Jorge muito bem falou, que é quando há a separação, o ego predomina. Porque num movimento autodestrutivo, o fim seria a autodestruição. Ou seja, o que começa com uma base não sólida, não há como se permanecer sólido por um tempo. Precisa dessa qualidade
de relação. Por isso que o Jorge fala que daqui a 20, 30, 40 anos, e amigo, se eu estiver errada, me corrija, mas é porque a gente é tão resistente e tão coração endurecido que para o ego diminuir e amolecer o coração, a gente precisa de muito tempo. Porque a gente resiste muito rápido às coisas e para que a gente persista, a gente precisa diminuir essa aceleração e tentar mais vezes, o que demora mais para ser genuíno. Se a gente fala tanto de tempo e aqui encarnados a gente tem esse tempo, então que a gente compreenda como utilizar o tempo ao nosso favor de um movimento benéfico. Entender que se eu estou com pressa é porque eu estou movida pelo ego. Se eu tenho resistência, eu já estou atuando com ele. Logo, se eu faço 2 movimentos para trás por ter resistência, eu vou ter que fazer esses 2 para ficar no meio e mais 2 para frente. É por isso que demora mais. Agora, se eu me faço presente nas minhas relações, eu me faço estudante do Evangelho, praticante dele quando me torno consciente, meditativa nos meus momentos, esse tempo ele não é mais tão importante, porque o que vai importar é o que eu estou fazendo e não quanto tempo aquilo demora. Ali no segundo parágrafo, não sei se ficou muito claro, mas ele só fala sobre interesses que a gente já está conversando. Ou seja, uma outra justificativa que a gente coloca em cima de casamentos movidos pelo ego. Ou seja, quando a gente vê uma separação, um divórcio, e a gente pega e já conclui, provavelmente cada um foi para o seu canto porque cada um tinha um interesse. Isso é uma verdade. Quando há dissolução de uma união, ela se faz porque o motivo que tinha em comum para aquela união não era sólido, como a gente está falando. Então, nada mais justo que se separe, porque nunca foi junto. Nunca teve uma união genuína. Ela teve só a separação e a perpetuação daquele movimento. A gente achar que um divórcio ele é algo tão grande quanto o casamento, tudo depende da entonação e importância que eu dou para aquilo, de entender na essência o que era aquilo. Por isso que gera polêmica, por isso que a gente se revolta tanto contra esse assunto, porque a gente luta muito para que isso seja verdade. Porque para Deus não existe divórcio. Porque ele é base sólida. Se ele é base sólida e uno, por que ele se separaria? Não faz sentido. Mas na nossa conversão faz. Por isso que a gente luta com afinco para que isso seja uma realidade. Nem a lei civil e nem os compromissos que ela faz podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram, que é o que a gente está conversando até agora. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla de desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ou seja, por mais que aquele movimento inicial tenha sido egóico, que é o que a gente está conversando até agora, se eu perpetuo esse movimento, ele vai se autodestruindo até que haja dissolução. Porque é isso que o Jorge falou. A lei de Deus ela tem esses 3 pilares que eu falei, e não é à toa. A nossa liberdade ela se faz presente nas nossas escolhas, o amor se faz presente na nossa essência, que nos rotaciona, nos dá essa capacidade de transformação e transmutação o tempo inteiro. E liberdade, amor e justiça. Não seria justo a perpetuação de um movimento autodestrutivo ao ponto de não ser mais benéfico aquele aprendizado. Se eu perpetuo um movimento autodestrutivo, aquilo tende a se afastar de mim.
porque eu já estou me afastando dele, eu já estou me afastando desse conteúdo. Quando eu faço um movimento egóico, eu nunca estou querendo uma unificação, eu não estou querendo me aproximar daquele conteúdo, eu estou querendo me afastar. Então, Deus, que é justo, compreende, a vida entende, tipo, ah, tá, tu está fazendo isso, tu quer afastamento, então eu vou te afastar. E na nossa mente deturpada, que não enxerga a realidade dos nossos movimentos, a gente começa a usar de astúcia, achando que a gente está fazendo para aproximação, e na verdade a gente está fazendo para separação. Só que isso, eu já te deixo falando, hein? Se a gente se torna consciente no processo, a gente tem todo o poder criativo para transmutação dessa energia e modificação do movimento, porque a gente tem a liberdade dentro de qualquer coisa. Então, não é porque começou de uma forma que vai terminar dela. O movimento vai terminar, a energia vai terminar. Mas se eu transmuto no meio do caminho, essa energia também já tomou um direcionamento. E esse direcionamento também tem uma perpetuação energética. Então, ele também contribui com aquela situação. Então, é aqui que diz que a intervenção da caridade, do amor, de toda a compaixão que eu tenho com o outro, se deve fazer presente em todas as oportunidades. Porque se antes, inconsciente, eu fiz um movimento destrutivo, que quando eu me torne consciente, eu faça um movimento construtivo, para que eu comece a solidificar as minhas relações e não afastar mais ainda delas. Pode falar, meu bem. Oi, gente, boa noite. Eu estava aqui pensando sobre essa questão dos relacionamentos e o que impulsiona, né, esses relacionamentos, e sobre essa questão ali do que tu falou do divórcio, né, quando ele acontece, porque realmente não teve o interesse real através do amor, né, e sim um interesse egóico entre as pessoas. Nem sei se dá pra gente falar sobre interesse e amor na mesma sentença, né, mas, enfim. Aí eu estava pensando também sobre essa questão de que, acho que foi Bauman, né, que falou sobre o amor líquido, né, sobre os relacionamentos líquidos que a gente está vivendo com bastante intensidade, né, atualmente, e sobre essa questão, né, do relacionar-se e descartar-se com tanta frequência, né? Então, eu realmente vou ali, só me relaciono puramente por interesse e descarto aquela situação, aquela pessoa muito facilmente, né? E aí eu estava pensando sobre a construção de relacionamentos do pouco que eu conheço, da ancestralidade mais próxima, né? De como antigamente o casamento ele era um negócio, né? E essa questão não era feita também por amor, né? Mas era feita por uma questão realmente de interesses familiares e negócios entre famílias, e não havia muita escolha, né, entre as pessoas. Aí muito viveu-se também casamentos infelizes, onde as pessoas ficavam em nome de Deus, né, para manter, às vezes, também até questões de imagens. E aí eu comparei isso, né, que vivia antigamente com esses relacionamentos, essas relações líquidas, né, de não nem durarem. E eu estava pensando como a gente tem, aparentemente, pelo menos eu posso falar pela bolha que eu vivo, né? Eu não consigo falar sobre muita coisa porque a minha visão ela é bem limitada. Mas a sensação que eu tenho e que a gente conversa é que como o mal ele tem se escancarado, né? E muitas vezes eu me perguntei como que o mal tem se escancarado tanto num planeta que está indo para a regeneração, onde há um equilíbrio entre bem e mal. E realmente, para a gente poder, a conclusão bem superficial e rápida que eu tive, né, foi basicamente sobre essa necessidade da gente poder iluminar a escuridão, a gente precisa ver a escuridão, né? Então, eu entendo que nessa minha linha de raciocínio que eu estava construindo,
é que as relações, hoje em dia, as pessoas falam que porque as pessoas elas não estão nem aí, elas logo se descartam umas às outras, mas eu vejo esse processo tão parecido quanto o passado, porque eu vejo o futuro refletir o passado, né, como diz uma música, mas eu vejo tão parecido, só que de uma forma tão escancarada, justamente pela necessidade da gente poder enxergar e colocar toda essa escuridão para fora e poder, a partir daí, transformar alguma coisa, né? Então, enfim, era mais essa linha de raciocínio que eu queria trazer aí e conversar com vocês sobre também. Um beijo. Obrigada, amor. Obrigada, foi realmente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a Tati falou? Maria, Eu. sobre o que a Tati comentou agora, né? Eu comecei a pensar, mesmo que há muitos anos atrás, né, os casamentos fossem arranjados entre famílias, mesmo assim, tudo está no plano de Deus, tudo. Não se separava tão facilmente, não se separava tão facilmente. Às vezes aconteciam coisas, morria-se mais cedo de doença e hoje em dia não se morre mais. Mas eu acredito que nada, nem ninguém cruza o nosso caminho se não tiver planejado. E aquilo que está planejado para a gente tem começo, tem meio e tem fim. Eu acredito nisso. Se tu consegues levar a tua história adiante com essa pessoa que tu está do lado, não é porque tu está querendo que aconteça isso, não. É porque tu está botando o teu melhor aí. Se tu não estás dando o teu melhor, não vai longe, sabe? E é como o Jorge falou, com o passar dos anos, o certo é tu começar a conhecer melhor a pessoa e tu realmente começar a amá-la do jeito que ela é, sabe? Tu aprende a lidar com ela, com os defeitos, com as qualidades, e assim tu vive um casamento, uma vida. E quando isso não acontece, quando tu corta, quando tu acha que corta isso pela metade, não suporto mais, tudo bem, não suporto, não aguentou, terás outra chance, terás outra chance de vir com essa mesma pessoa, talvez em situações diferentes, mas se for todas as pessoas, eu acredito piamente que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, elas têm que estar ali naquela hora, sabe? E principalmente a pessoa que a gente escolhe para casar, para constituir uma família. E realmente, antigamente, as pessoas, não vou dizer nem antigamente, né? Na época que se escolhia casamentos, mas até na minha época mesmo, a gente casava para constituir a família e ficar nela. Alguns desistiam, mas eu acredito que desistiam para não sofrer. Muitos sofrem, não têm condições de passar por aquilo ali sem sofrer. Então, preferem cortar o mal por aquilo ali. E outros decidem tocar a vida e apostando sempre que vai ser melhor, sabe? Que vai conseguir, como a Helena falou, da amiga dela. O amor, no caso da amiga dela, venceu. Ela conseguiu trazer o marido para a realidade que era melhor para ele, tirar ele do alvo. Era só isso que eu queria dizer, amiga. Tá bom? Tudo o que acontece na nossa vida tem que acontecer. Eu gostaria de fazer uma rápida intervenção e colocar o seguinte, né? A receita ela é muito simples, né? Se a gente for parar para pensar, porque por que muitas vezes os casamentos não dão certo, né? Porque cada um só pensa em si. Eu quero ser notada, a minha vontade tem que prevalecer. Eu quero, eu, né?
E o relacionamento, assim, realmente é bastante conturbado. Quando tu passas a abrir mão do teu querer, a servir, né? Colocar à disposição, como a Cláudia muito bem falou, aceitar a pessoa, porque naquele momento, como a gente já cansei de ouvir essa frase, eu acho que ela é verdadeira, é o melhor que a pessoa pode estar te dando naquele momento, né? Então, assim, ó, aceita, abre mão das tuas vontades, sabe? Larga a mão desse egoísmo de achar que tu tem que estar em primeiro lugar, tu é que tem que ser sempre bajulada, sempre, né? Esse eu acho que é o nosso maior problema nos relacionamentos. É a gente se colocar em primeiro lugar, né? E quando a gente começar a entender que é abrindo mão, que é pensando no outro, é se dedicando, e a gente aprende muito isso quando a gente é mãe, em particular, porque a gente abre mão de um monte de coisas em prol do filho, do bem-estar, né? Que, por isso que diz que é o amor verdadeiro, é o amor de mãe, mas de fato, né? Porque, então, assim, se a gente conseguisse fazer isso, né? Se tivesse esse entendimento, abrindo mão do nosso querer, o bem-estar do próximo, que seja ao nosso lado, seja ele qual for, eu acho que as coisas começam a dar certo, né? Porque essa minha amiga, gente, meu Deus do céu, assim, ó, nem emprego o marido dela tinha, tá? Ela como professora, sustentava a família com 2 filhos, era uma loucura, andava bem maltratada porque não tinha, mas assim, ó, ela não estava nem aí para isso, sabe? O que ela queria era ajudar a recuperar o marido, assim, que era o pai dos filhos, que era... Então, veja, assim, ó, ela abriu mão da vida dela. Então, eu acho que esse foi o segredo também. Era isso que eu queria colocar. Então, Maria, deu horário, né? Maria, acho que o tempo acabou, né? E Agora que eu vi. esse fato que a Helena falou chama renúncia, viu, Helena? E sacrifício. Se não tem renúncia e sacrifício, não tem amor, gente. Ela renunciou à vida dela, às suas vaidades e tudo mais, e se sacrificou pela família e pelo marido. Isso é amor. O amor não é a paixão que a gente acha que é, né? Os beijos, abraços, isso não é amor. Isso você pode fazer com amor, mas essencialmente não é amor. Antes de encerrar, eu queria dizer assim, o capítulo, gente, ele não é para trazer culpa para ninguém. Tanto que não está proibido você se separar. Fica bem claro isso. Ok? O que o capítulo diz é que Deus juntou para que vocês se amem, que o amor floresça. Se não conseguir, em outra situação, talvez melhor, esse amor floresça. Não há assim uma punição de Deus. Deus não é punitivo. E se você está num relacionamento conflituoso, às vezes é melhor respirar mesmo, não é? E esperar uma nova oportunidade, onde o amor possa achar um solo fértil para que ele floresça. É simplesmente isso, não é para se culpar, não é para se massacrar, não é achar que Deus vai punir, não é achar que errou, sabe? Mas procurar entender quando não dá certo, o que você pode aprender com aquela experiência para que na outra você dê certo. Simples assim. É contigo, Maria. Gente, eu queria agradecer. Inclusive, achei que ia acabar nessa aula mesmo, mas daí vai ter a continuação na aula que vem. Mas, inclusive, eu não sei quem é a próxima pessoa, mas que ela já se prepare, porque vai acabar a aula que vem. E queria muito agradecer vocês, assim, eu acho muito interessante quando a gente tem várias participações, várias contribuições, porque daí o conhecimento ele se expande, nós somos seres complementares, eu preciso de vocês. Sempre vou precisar. E Nós eu queria precisamos de saber ti se... também. Todos nós precisamos uns dos outros, né? Isso. Eu queria saber se alguém está com vontade de fazer um encerramento. Ninguém está com vontade? A Helena pode fazer. Eu faço. A Helena fez a abertura, né? Mas ela faz o encerramento também. Estou inspirada hoje. Obrigada, Faz Helena. o encerramento também. Então, né? Cada assunto é sempre recorrente, sempre tem um ensinamento para nós. E por isso a nossa eterna gratidão a Deus mesmo, porque
Nós sempre temos muito que aprender, muitas experiências para compartilhar, para trocar. E agradecer a espiritualidade que esteve conosco, né, desde o início desse projeto e nos acompanha todas as aulas. Agradecer a Maria Laura, né, pela dedicação. E vamos procurar trazer esses ensinamentos, né, colocar no nosso dia a dia, pensar em Deus várias vezes ao dia, olhar tudo com amor, olhar tudo com sempre, principalmente nos momentos de dificuldade, né, que é muito fácil a gente se revoltar quando a dificuldade bate, mas até nesses momentos Deus está conosco, nos carregando no colo e nos ajudando a enfrentar. Então, é com esse agradecimento que a gente ora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até quinta-feira. Boa noite. Obrigado por hoje. Quinta-feira tem aula, hein?